irmãos, estamos estudando a lição de número 9 da Revista dos Jovens. O título da lição é a Doutrina dos Apóstolos. O tema do trimestre é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Então, já podemos destacar, através desse tema e do título da nossa lição, que a doutrina dos apóstolos é a doutrina bíblica. É a doutrina que eles receberam de Jesus e transmitiram. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus sempre é o fundamento principal da doutrina dos apóstolos. E veremos nessa lição os aspectos práticos dessa doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. O texto principal diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. O resumo da lição diz: a igreja deve preservar o compromisso de manter e ensinar a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Deus. Então a igreja primitiva estava sempre perseverante na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, ou seja, eles mantiveram essa firmeza naquilo que eles aprendiam. Louvado seja o Senhor. Então a igreja ela surge com toda a sua força, com exemplos e com práticas baseadas naquilo que Jesus ensinou. Frisando sempre o que aconteceu na igreja de Antioquia. Lá, pela primeira vez, os crentes foram chamados de cristãos. Então, eles estavam realmente aprendendo e vivendo essa doutrina a qual eles sempre perseveravam. Com o passar dos tempos, porém, surgem os falsos mestres, os lobos cruéis, como Paulo alertava, pessoas que vinham, falsos apóstolos, tentar deturpar todo o ensino dos apóstolos. Por isso as cartas tinham essa finalidade, preservar essa doutrina que eles haviam aprendido e denunciar os falsos ensinos e os falsos mestres. Os objetivos da nossa lição são compreender que o ensino dos apóstolos era prático, conscientizar de que a doutrina suscita amor, saber que a doutrina gera serviço. Glórias a Deus. O texto bíblico se encontra em Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê a importância desse fundamento. Glórias a Deus. A igreja cresce, a igreja, aleluia, testemunha com poder, com sinais, com maravilhas. Isso gerava comunhão, gerava o cuidado de um com os outros. E Deus a cada dia acrescentava aqueles que se haviam de salvar a igreja. Louvado seja Deus. A introdução diz: a doutrina dos apóstolos deve ser estudada e praticada pelos crentes, pois consiste em Cristo, o fundamento da igreja. Esta lição tem como objetivo mostrar que precisamos manter o compromisso de não negligenciar a doutrina dos apóstolos. Vamos discorrer a respeito do ensino prático dos apóstolos, mostrando que ele produz o verdadeiro amor e conduz o crente a uma vida de serviço a Deus e ao próximo. Glórias a Deus. Então existia o aspecto prático dessa doutrina. Não era apenas algo que recebiam de forma intelectual, não era só aprendida, mas era vivida. Louvado seja o Senhor. E como já diz na introdução, a igreja, os crentes hoje, têm que estudar e praticar a doutrina dos apóstolos, cuja fonte é o próprio Cristo. Primeiro tópico, o ensino dos apóstolos era prático. Primeiro subtópico, os apóstolos. O vocábulo apóstolo vem do latim apóstolos e do grego apóstolos, cujo significado vai além de mensageiro. O termo significa também um enviado, e na Escritura Sagrada a ênfase é mais sobre aquele que envia do que quem é enviado. É importante destacar que, embora tenha desempenhado um importante papel na edificação da igreja, os apóstolos não tinham autoridade em si mesmos, pois o que fizeram e ensinaram foi na autoridade de Jesus Cristo, quem os escolheu e o enviou. Então eles eram enviados, mas de quem? De Cristo. Cristo os comissionou
né, nessa importante missão. Inclusive Paulo, que teve um encontro pessoal com Cristo ali no caminho de Damasco. Glórias a Deus. Então eles não ensinavam nada da sua própria mente, mas ensinava aquilo que eles haviam sido treinados, né, e capacitados para transmitir a palavra de Deus. Então, no sentido primário, a gente vê que apóstolos são esses que conheceram a Cristo, andaram com Cristo, aprenderam com Ele e Jesus os enviou. Glórias a Deus. Já também na lição, por exemplo, dos adultos, a gente estudou sobre os ministérios, sobre os dons ministeriais, e muitos outros também eram chamados de apóstolos, como Barnabé, por exemplo. Ou seja, também foi enviado pelo Espírito Santo. Sempre o que outorga a autoridade a esses apóstolos é aquele que enviou, Jesus Cristo. As palavras de alguns dos apóstolos nas apresentações de suas cartas atestam isso, já que elas deveriam ser lidas e obedecidas, não porque eles as estavam escrevendo, mas porque foram chamados pelo Senhor Jesus. Romanos 1 e 1 Pedro 1. Então, nas cartas já iniciava, já introduzia com esta realidade, né? Eles estavam escrevendo, ensinando, instruindo, por terem sido enviados por Cristo, né? Vamos ver Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Eles tinham essa consciência e já se apresentavam com essas prerrogativas, sabendo que era Cristo que lhe otorgava tal autoridade para ensinar, para instruir, para doutrinar a igreja, e inclusive eles tinham também autoridade canônica, né? Pois suas cartas, né? Seus escritos foram inseridos, né? No cânon do Novo Testamento. Então o apóstolo moderno hoje, né, jamais poderia atribuir essa autoridade, né? Então o apóstolo, a gente vê que era algo diferente, né? E esses tinham, inclusive, essa autoridade, né, para escrever tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus. A gente lembra também quando Paulo vai falar sobre a Santa Ceia, conforme, né, 1 Coríntios 11:23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo, ele ensina a respeito da Santa Ceia, ali a igreja de Coríntios, porque Jesus o ensinou primeiro. Ele não estava naquele episódio da última ceia, mas Jesus o revelou e o instruiu para que ele passasse para a igreja. Então as cartas eram lidas e obedecidas graças, né, a esse aspecto, que foi o Senhor Jesus que os enviou. Portanto, falar sobre a doutrina dos apóstolos refere-se aos ensinos dos que receberam o chamado e a autoridade necessária para isso, o que faz dessa doutrina digna de toda aceitação. Então, a doutrina não era deles, propriamente dita, né? Eles eram portadores da doutrina que eles aprenderam de Cristo. Segundo subtópico, a doutrina dos apóstolos. Paulo afirma que os crentes em Cristo estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, que é o mesmo que doutrina de apóstolo, Atos 2:42. Pois a eles foi dada a missão de lançar as bases doutrinárias da Igreja de Cristo. No entanto, essas duas expressões fazem referência ao ensino dos apóstolos, não aos apóstolos em si. Ou seja, a Igreja não está fundamentada nesses homens, mas nas doutrinas que receberam de Cristo e repassaram à Igreja do Senhor. Glórias a Deus. A gente sabe que, né, a Igreja Católica, por exemplo, ela tem um dogma, né, de que Pedro foi o primeiro Papa e os sucessores, né, do bispo ali de Roma, então se torna um Papa hoje e tem talvez essa autoridade, né, tem até a inerrância, é um dos dogmas deles. Mas, como vimos aqui, os apóstolos em si não era nada, mas o ensino que eles eram portadores, isso sim, era o que era revestido de autoridade, ou seja, era o ensino de Cristo. Então a validade do que eles ensinaram está no fato de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou seja, o Senhor é a base e o sustento de toda a doutrina ensinada pelos apóstolos. Sem Cristo, esses ensinos não existiriam, ou não teriam valor nenhum, pois Cristo é insubstituível, né? Ele é o fundamento, ele é o alicerce, ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Glórias a Deus. Terceiro subtópico, a praticidade da doutrina dos apóstolos. Um aspecto importante da doutrina dos apóstolos é o aspecto prático, né? Então eles viviam, eles ensinavam e viviam aquilo que ensinavam, praticavam, demonstravam. Embora o ponto de vista teórico fossem bem fundamentados, esses ensinamentos evocam a necessidade de prática, que refletem a fé genuína. Tiago 1, 21 e 22. No Evangelho segundo João, somos exortados à produção de frutos que evidenciam o verdadeiro arrependimento. João 15, 16. Então toda essa doutrina, né, ela se evidencia pela prática.
né? Então, como hoje, né, nós aceitamos a Cristo, estudamos a palavra do Senhor, aprendemos, né, tudo aquilo que o Espírito Santo nos ensina, nos faz lembrar, para vivermos, não apenas para ser viciado no campo teórico, mas sim no campo prático. O livro de Atos registra a conversão de milhares de pessoas e o fato de que elas perseveravam na doutrina dos apóstolos como demonstração de uma verdadeira conversão, compreensão e obediência aos princípios ensinados pelos apóstolos, que ama a Cristo e ao próximo guarda e pratica toda a doutrina de Deus, né? Então a gente vê aqui a igreja de Jerusalém e mais uma vez eu lembro da igreja de Antioquia. Glórias a Deus, foram chamados de cristão pela primeira vez. Por quê? Porque evidenciavam, se pareciam com Cristo. E Jesus disse, quem quer vir após mim, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, imite-o, né? Se pareça com ele, aprenda com ele que é manso e humilde de coração. Glórias a Deus. Então a gente percebe que essa perseverança, né, enfatiza a prática. Segundo tópico, a doutrina suscita amor. Primeiro subtópico, o amor na doutrina de Pedro. O amor é a virtude que evidencia a prática da doutrina. João 15:10. A fé e os ensinos de Pedro foram moldados pelo seu relacionamento com Jesus, e o que ensinou sobre o amor foi influenciado pelas marcas do seu último diálogo com o Mestre. João 21:15-17. Né? Em João 15 a gente tem a parábola da videira, né? Ele é a videira verdadeira, nós somos as varas, então tem que estar ligado nele, tem que ser dele, tem que praticar aquilo que ele pratica, né? Louvado seja Deus. E ainda disse, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, a prática, né, dessa doutrina vai evidenciar o amor. Glórias a Deus. Né? É o que Jesus ensinou, o Espírito que Jesus veio, né, no amor. Né? Interessante quando os discípulos, né, não são recebidos ali em Samaria, né, não quiseram receber Jesus. Os discípulos perguntam para Jesus, quer que oremos e façamos como Elias, né, que orou e desceu fogo do céu para consumir esse samaritano, né? Jesus disse, eu não vim nesse espírito, né? Jesus não veio para matar, Jesus veio para salvar. Glórias a Deus. E o amor dele foi tão grande, como diz João 3,16, Deus também, né? Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Filho morreu por nós. Então, que maior prova de amor é esta, né, que alguém poderia oferecer? Louvado seja o nome do Senhor. Pedro também aprendeu, né, e a sua doutrina, a doutrina que ele vivia, era baseada no relacionamento que ele teve com Cristo, inclusive quando Jesus o perdoa aqui em João 21, e pergunta por 3 vezes se Pedro o amava, né? E à medida que Pedro respondia, Jesus dizia, né? Então, apacenta as minhas ovelhas. Em sua primeira carta, Pedro adverte os crentes a amarem uns aos outros ardentemente. 1 de Pedro 4,8, que diz, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ardente amor, a evidência, né, da prática da doutrina. Esse versículo é a chave para a compreensão do seu ensino sobre amor. Pedro aponta para a transformação e mudança que Cristo operou nos crentes pelo seu amor demonstrado na cruz. Ele diz que o amor é a maior das virtudes que valida todas as demais, né? É graças a esse amor que somos perdoados, é graças a esse amor que também devemos buscar as almas para Cristo. Segundo subtópico, o amor na doutrina de João. O amor é o tema central nos ensinos de João, por isso ele tem sido chamado o apóstolo do amor. Parte do conteúdo do capítulo 4 da sua primeira epístola identifica o quão essencial é o amor para João. Versículos 10, 11 e 19 do capítulo 4 pode ser considerado o eixo central do ensino sobre o amor. O versículo 10, por exemplo, diz, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiação pelos nossos pecados. E o versículo 19, nós o amamos a este, porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, João também, na sua doutrina, evidencia essa prática, né? O amor de Deus para conosco, que veio primeiro, e o nosso amor também, que responde, né, ao amor gracioso de Deus. João afirma que Deus é que amou e ama o ser humano primeiro, e nós respondemos adequadamente ou não a este amor, né? Então, se a gente não amar, né, então Deus não está conosco. João defende que o amor evidencia a nova vida em Cristo e o fato de conhecer a Deus.
1 João 4, 7 a 9. Embora ele não possa ser visto, todavia, por meio do seu amor, a sua presença é revelada e percebida. O amor de Deus faz com que venhamos a desfrutar da comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo. O amor testifica a obra realizada por Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Em 1 João 4,7 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então João tinha, na base da sua doutrina, essa evidência. Se nós não amarmos uns aos outros, não podemos evidenciar essa prática e podermos nos considerar nascidos de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então tudo isso é importante porque no terceiro tópico nós vamos falar do serviço. E o serviço é baseado nesse amor. A gente suporta uns aos outros, a gente carrega as cargas uns dos outros, a gente vai para a rua evangelizar, tudo baseado no amor, é o combustível. E isso nasce da prática da doutrina. Conhecendo a Deus, conhecendo a Cristo, conhecendo o Espírito Santo, sendo morada a habitação do Espírito, andando nele, aleluia, nós podemos gerar esse fruto, que é o fruto do Espírito, um amor, conforme alguns autores, que diz que cada gomo do fruto do Espírito compõe um fruto só, como se fosse uma mexerica, uma laranja com gomos, e esses gomos, então, o fruto em si é o amor, glórias a Deus. Então, paciência, fé, perseverança, longanimidade, gozo, paz, tudo isso é um fruto só que vai ser o amor. Então eu conheço a palavra, sigo, obedeço a palavra, louvado seja o seu Espírito, mora em mim, habita em mim, ando nele e ele gera o fruto na minha vida, que é o que evidencia realmente se eu sou espiritual ou não. Não são os dons espirituais que evidenciam a minha espiritualidade, mas sim o fruto que eu esteja gerando. Louvado seja Deus. E também Paulo, terceiro subtópico, o amor na doutrina de Paulo. No capítulo 2 da carta dos Filipenses, o apóstolo Paulo fala de alguns pontos doutrinários a respeito do amor. Ele enfatiza que o amor é uma virtude a ser compartilhada entre os irmãos, que a humildade é uma face genuína do amor, e leva o crente a celebrar as qualidades uns dos outros, e que Cristo é o modelo maior de amor, humildade e serviço. Então, Cristo contém todas essas virtudes, louvado seja o nome do Senhor. Ele, mesmo sendo igual a Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de homem, e veio, foi humilde, obediente, até a morte de cruz. Glórias a Deus. Então ele fez tudo isso por amor a cada um de nós, e Paulo enfatiza isso na carta dos Filipenses. Então a gente está vendo que esses três exemplos, esses três apóstolos, Pedro, João e Paulo. Paulo também ensina que o amor não é somente um sentimento, mas uma ação, atitude. No capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele mostra que o amor tudo sofre, é benigno, não invejoso, não leviano, e que ele tudo sofre e tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios 13, 7. A gente sabe que 1 Coríntios é a carta do amor, lida em muitos casamentos, porque ali Paulo disserta a respeito do amor ágape, do amor que vem de Deus, que é derramado nos nossos corações, que nós podemos agora, aleluia, também oferecer ao próximo. Sendo assim, não há doutrina aprovada por Deus que não produza o verdadeiro amor. Glórias a Deus. O modelo maior, como já vimos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a doutrina dos apóstolos vai ensinar a caminhar nas pegadas de Cristo. Louvado seja Deus. Terceiro tópico, a doutrina gera serviço. Então também é mais uma evidência da prática desses ensinamentos dos apóstolos. Primeiro subtópico, Jesus, o servo por excelência. O Antigo Testamento anunciou a chegada de Jesus em suas mais diferentes condições, inclusive como servo. Isaías 53, 1 a 12. Então ele toma sobre ele as nossas dores, sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Ele, no verso 3 ainda diz, era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Glórias a Deus. Então, Jesus, em Isaías 53, esse servo sofredor, esse servo que evidencia ali o seu amor, sofrendo por nós.
Os textos do Antigo Testamento apontavam para o caráter do servo que Jesus assumia em seu ministério terreno, com o propósito de atender aos necessitados. Isaías 61, 1 a 3, Ele mesmo lê ali na sinagoga o cumprimento da profecia a respeito dele próprio. Aleluia, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, para poder ungí-lo, para pregar boas novas aos mansos e ser enviado para restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Glórias a Deus. Então, o próprio Jesus confirmou o cumprimento dessa profecia lendo o texto na sinagoga no início do seu ministério. O apóstolo Paulo fundamentou o seu argumento sobre o dever cristão de auxiliar os enfermos em suas necessidades nas palavras de Jesus, de que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20:35, No meio de uma sociedade egoísta, Jesus sempre vai nos ensinar algo na contramão dos valores do mundo, Então, em vez de só querer receber, como tem um ditado no Nordeste, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, tá dando alguma coisa, eu tô lá, eu sou o primeiro da fila para receber, mas para dar, a fila é pequena, Que Deus nos ajude e aprendamos com Cristo e com o apóstolo Paulo. Esse princípio está alinhado ao que o Senhor ensinou em palavras e obras aos seus discípulos sobre servir aos outros e não a si mesmo. Mateus 20, 26 e 27. Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Ele entrega a própria vida em favor de outros, razão pela qual o Pai o exaltou e lhe deu um nome sobre todos os nomes. Filipenses 2,9. Jesus é o servo por excelência. Glórias a Deus. Que nós venhamos aprender com Cristo. Aleluia, a ser também servo. Glórias a Deus. E, segundo subtópico, serviço cristão na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos lançaram a base da doutrina cristã, e Cristo é o fundamento central. Uma vez que o serviço foi uma das características fundamentais do ministério de Jesus, essa virtude não poderia estar fora dos ensinos apostólicos. Historicamente, o serviço a Deus e ao próximo é visto como fruto da doutrina dos apóstolos, a partir do registro do livro de Atos. Então, no texto bíblico, a gente já viu aqui um fruto, que aqueles que tinham alguma propriedade vendiam para ser repartido com aqueles que tinham necessidade. Então, eles tinham tudo em comum e permaneciam unânimes, perseverantes na comunhão, no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. E a gente percebe também durante todo o livro de Atos, as coletas que são feitas para ajudar aqueles que estavam necessitados. Então, Paulo levava a oferta de uma igreja para outra, em Jerusalém, muitas crises, eles passaram muitos momentos ali de fome e as igrejas se comunicavam dessa forma. Doutrinariamente, o apóstolo Pedro ensina que os dons espirituais devem ser usados em favor do corpo de Cristo, tratando-os como um serviço. No mesmo contexto, ele indica que o cristão é chamado a sofrer a semelhança de Cristo, ou seja, trabalhar em favor da igreja no reino de Deus. É o que diz em 1 Pedro 4, 10 e 11. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que, em tudo, Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Já no ensino de João, o cristão deve estar pronto a servir a seu próximo com seus bens e com a sua própria vida. 1 João 3, 16 e 17. No verso 17 diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Paulo ensinou também que o crente deve considerar o outro superior a si mesmo e reafirmar sua alegria em se entregar no serviço em favor dos outros. Filipenses 2, 3 e 17. Verso 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. A verdadeira doutrina faz com que os crentes desejem servir a Deus e ao próximo. E o terceiro subtópico, o serviço na vida cristã. Jesus é o alicerce da doutrina cristã, o modelo de servo a ser seguido pelos seus discípulos e todos os crentes. Paulo rogou aos irmãos da igreja em Roma para que não se amoldassem aos padrões deste mundo, mas que mudassem a forma. Romanos 12, 2.
Segundo a forma de pensar deste mundo, maior é o que é servido, aquele que está sentado à mesa. Entretanto, Jesus Cristo ensinou que no reino de Deus, maior é o que serve. Lucas 22, 26, 27. Portanto, uma vida cristã bíblica e madura é marcada pelo serviço a Deus e ao próximo. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê Jesus lavando os pés dos discípulos, demonstrando, ensinando de forma prática, pedagógica, que todo aquele pensamento que os discípulos tinham, de querer disputar os lugares ali, querendo um sentar à direita e à esquerda de Jesus, querendo ser grande no reino dos céus, Jesus, ele que é Deus, não fez por usurpação ser igual a Deus, e estava ali lavando os pés dos discípulos, mostrando que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Glórias a Deus. Então, tudo isso é evidenciado na doutrina dos apóstolos. Por isso, como na introdução da nossa lição afirmou, que a doutrina dos apóstolos deve ser estudada e praticada pelos crentes, pois consiste em Cristo, o fundamento da igreja. Amém? E a nossa conclusão diz: a doutrina dos apóstolos está fundamentada em Jesus Cristo. Tal verdade implica aspectos teóricos e práticos. A doutrina dos apóstolos revela que os crentes de todos os tempos precisam crer e praticar. Aprendemos a respeito da praticidade dos ensinos apostólicos, indicando a expectativa de Deus e das pessoas em relação à igreja. Deus espera de nós assim, que vivamos dessa forma, e as pessoas também olham para a igreja e desejam ver a evidência do amor, da prática da doutrina. Isso se dá em dois aspectos na doutrina dos apóstolos. O primeiro é o amor, como fruto da verdadeira doutrina. O segundo é o serviço abnegado, do qual o Senhor Jesus é o exemplo maior. Glórias a Deus. Então, evidenciemos esse amor uns para com os outros, os domésticos da fé, e alcançando as vidas que estão perdidas. Essa é a missão da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Próxima lição: cuidado com o vento de doutrina. Lição 10. Glórias a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa lição. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, mais uma vez. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Que essa doutrina esteja viva, Pai, que possamos perseverar nela, Pai. A doutrina dos apóstolos, Pai, que aponta para Cristo, que demonstra todos os ensinamentos que Cristo, aleluia, deu à sua igreja, e os teus servos, Pai, puderam, Pai, espalhar, puderam instruir, Pai, os crentes daquela época, e que é tão atual, Pai, tão atemporal, pois vivemos dias tão difíceis como aqueles. Senhor, nos ajuda a perseverar, nos ajuda, Pai, a estarmos vivendo um evangelho verdadeiro, Senhor Jesus, cumprindo a missão que o Senhor deixa à tua igreja, Pai. Possamos alcançar as vidas para ti, para que, aleluia, aqueles que está, Pai, perdido, Pai, está morto nas ofensas, que está vivendo como inimigo de Deus, possa ser reconciliado através do teu sangue. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós hoje e sempre. Amém.